Hoje no programa Cultura e Saber eu converso com Fabiano Ormanese, que é jornalista e escritor. Seja bem-vindo e já começa contando pra gente como foi essa transição, né, de jornalista para escritor ou tudo caminha junto? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu acho que, pelo menos na minha carreira, essas duas atividades sempre aconteceram juntas. Ainda quando eu estava na graduação em jornalismo, o meu interesse principal sempre foi por uma área que nós chamamos de jornalismo literário, que é justamente uma área que faz essa junção, ou que procura fazer essa junção entre o texto com finalidade jornalística, né, ou seja, um texto que se pauta pela história, pelo real, pela documentação, mas com uma linguagem, com estratégias próprias da literatura. Então, para mim, esse processo ele foi muito natural, tanto é que quando eu terminei a graduação em jornalismo, no meu trabalho de conclusão de curso, né, o famigerado TCC, Uhum. a minha opção foi por escrever um livro-reportagem já com características biográficas. Depois esse livro foi, inclusive, publicado, saiu do campo universitário, acadêmico, né? Nem sempre isso acontece. E então, para mim, essa questão entre ser escritor e ser jornalista, ela sempre esteve muito associada. Faz parte da minha constituição, não só profissional e como autor também. Esse livro que surgiu ali de um TCC, ele foi o teu primeiro? Sim, ele foi a primeira obra publicada, ela está Uhum. fazendo inclusive 20 anos no final, agora de 2025. É um livro biográfico, chama-se Vidas Partidas, Histórias de Luto Materno. São histórias de mulheres cujos filhos morreram e conta justamente o processo de luto e de superação desse trauma incomparável na vida de uma pessoa, que é justamente a perda de um filho. Então, é um livro biográfico, que são 6 perfis de Uhum. mulheres, todas com histórias semelhantes, porque tem esse mesmo aspecto, né, a perda de um filho, mas por processos de luto bem diferentes. Então, esse livro está fazendo 20 anos agora. Eu me dei conta, na verdade, disso esses dias, quando estava fazendo um pouco de contas a respeito das Uhum. publicações. Quantos livros ao total? Juntando os livros acadêmicos e os livros de literatura, de biografia, já são quase 20 livros. Bacana. Vamos dividir então por, né, temas aí. Então, aqueles que você escreveu e que são utilizados inclusive, nas aulas, né, na universidade. Conta pra gente quais são e também a produção deles. Muito bem. Essas obras mais acadêmicas, eu dividiria em duas partes principais. Uhum. Ou são obras que falam sobre a relação entre jornalismo e literatura. Uhum. Existe um livro que eu diria que talvez seja o principal, que se chama Do Jornalismo Científico ao Literário, Representação, Biografia e Discurso. Uhum. Este livro, que começou a ser criado durante o meu mestrado Uhum. na Unicamp, fala justamente sobre a representação dos cientistas no texto biográfico. Então, é uma análise de várias biografias Uhum. publicadas, né, por outros autores, que eu faço uma análise de como os cientistas são representados. Porque eu sempre tenho clareza, né, sempre tive clareza de que, além de produzir, né, a mim como pesquisador, como professor, compete também uma análise, porque essa análise me traz mais consciência sobre o meu próprio processo de escrita e de produção e, Uhum. portanto, possibilita que ele também avance, né, que ele ganhe várias dimensões. Além dessa discussão sobre as relações entre jornalismo e literatura, eu tenho algumas outras obras na área acadêmica que são relacionadas à análise de discurso, ou seja, quais são os sentidos, os efeitos de sentidos produzidos
a partir de textos de várias origens, né? Então, textos midiáticos, textos não midiáticos, textos literários. E no ano passado, eu organizei com outras duas colegas um livro falando sobre as diversas dimensões da crise dos povos Yanomami, que não é uma crise atual, embora tenha sido no ano passado que ela acabou se tornando mais popular, mais conhecida, justamente pela cobertura midiática que também se deu a respeito dela, né? E essa obra, especialmente, tem muito da característica do Fabiano Ormanese jornalista, porque é justamente aproveitar um fato histórico, um acontecimento, para, a partir dele, promover uma discussão que envolve uma discussão sociológica, histórica, política, científica e também acadêmica, evidentemente. Para esses livros, né, que são acadêmicos, como que é o teu processo de escrita deles? Demora muito tempo? Precisa de pesquisa? E como que você organiza tudo? O processo de escrita de um livro acadêmico, ele precisa começar a partir de uma pesquisa, como você mesma mencionou, né? É diferente escrever um livro, por exemplo, de ficção, embora eu não seja um escritor de ficção, mas um livro acadêmico, ele precisa antes partir de uma pesquisa que pode ou não virar um livro. Essa é uma diferença bastante grande. Quando se propõe, eu me proponho, por exemplo, a escrever uma biografia, eu já tenho em mente de que o resultado daquilo será um livro. Um trabalho acadêmico, não. Um trabalho acadêmico torna-se um livro à medida em que os resultados de pesquisa são eles são adicionados àquele trabalho, né? Eles são reunidos e a partir disso nós temos um livro. Então, essa é uma diferença substancial no processo, né? Um livro acadêmico não necessariamente nasce como um livro, ele nasce como uma pesquisa que vai gerar artigos acadêmicos, depois vai ser capaz de gerar apresentações em congressos e, num terceiro momento, virar um livro, até para ampliar o acesso e a possibilidade daquilo ser utilizado, por exemplo, como referências bibliográficas para outros estudos, para outros trabalhos, e, mais recentemente, principalmente no formato de e-books. Né? Os e-books acabam tendo um potencial de circulação maior, sobretudo quando se trata de obras acadêmicas, que são obras produzidas não só para divulgar resultados de pesquisa, como também para possibilitar que outras pesquisas nasçam a partir dali. E os seus livros, como é a aceitação, né? Tanto pelos estudantes quanto pelos professores também, porque eles acabam indicando, né, esse material. Sim, com certeza. Na verdade, a aceitação é um fenômeno muito interessante, porque um autor, um escritor, um pesquisador, ele nunca tem completo domínio do que vai ser feito com a obra dele. Então, acontece muitas vezes de maneira até repentina, abrupta, que você começa a ler um texto e de repente vê uma citação ao seu nome, ao seu trabalho anterior, né? Ou então alguém está fazendo um curso e identifica, olha, o seu texto, o seu livro está sendo citado como referência bibliográfica. Acho, inclusive, que o caminho precisa ser esse, né? O caminho precisa ser esse caminho que acontece de maneira natural. Outros pesquisadores vão adquirindo a sua obra, vão tendo contato, seja por conta de outras citações, e a partir disso ela se torna uma obra de referência para ser lida, para ser discutida, e principalmente para gerar outras discussões, né? A melhor forma de medir a aceitação de uma obra acadêmica é justamente a capacidade que essa obra tem de gerar outras discussões, sejam que vão concordar com ela ou que não, ou que vão, a partir dela, propor novas leituras. Agora vamos para a segunda característica, né, da sua escrita,
Fala para a gente então dos livros e como também você saiu desse ambiente acadêmico e experimentou, né, em outras linguagens. Na verdade, eu acho que eu sempre estive nesses dois lugares, né? O lugar da academia e o lugar também da escrita, digamos, que a gente chama do mercado editorial, do mercado jornalístico. Muito cedo, depois que me formei, muito cedo voltei para a sala de aula para ser professor universitário, mas desde sempre também atuei no mercado jornalístico e no mercado editorial. E esse meu interesse muito grande pela biografia, pela divulgação científica e pela divulgação cultural, me fez também perceber que eu tinha a possibilidade de produzir obras que pudessem ser levadas a um público mais amplo e principalmente contando boas histórias, né? Mesmo quando trabalhava em jornais, em veículos de imprensa, o que mais me agradava era ouvir boas histórias, histórias que a gente chama de humanizadas, né? Muitas vezes a gente tem um texto que é extremamente burocrático, preocupado com dados, estatísticas, números, mas eu sempre tive um olhar para pensar, bom, ali tem uma história de vida, é a história de vida que mais interessa, é a história de vida que dá vida para qualquer relato. E foi a partir disso que eu me envolvi com as minhas últimas produções, as produções biográficas, né, que são biografias pensadas para o público infanto-juvenil, de personalidades do campo da ciência, do campo das artes e também do campo do ativismo social. Porque eu entendo que a biografia, a história de vida, consegue gerar identificação, né? Possibilita que alguém, que ao ler aquele texto, se identifique com aquela história e perceba, tem algo de mim nesta história, ou não, ou tem algo que é muito diferente de mim e que, na verdade, justamente por ser muito diferente, me caracteriza como sujeito e caracteriza esta outra pessoa sobre a qual eu estou lendo também como sujeito. Então, foi dessas inquietações e dessas possibilidades que eu, na verdade, comecei a escrever as biografias mais recentes que foram publicadas, que aí não são obras acadêmicas, né? São obras voltadas para o público em geral. Qual personalidade ali te chamou mais atenção ou que você descobriu mais curiosidades? Acho que de todas as histórias que eu escrevi, de todas as biografias que eu escrevi recentemente, a que mais me chamou atenção, que mais me apresentou novidades, foi a história da Madalena Paraguaçu. Foi publicado em 2022. A Madalena Paraguaçu foi a primeira mulher nascida no Brasil a ser alfabetizada, isso no século XVI. E por que ela trouxe a mim tantas curiosidades e tantas novidades? Primeiro porque eu conhecia muito pouco da história de Madalena Paraguaçu. Na verdade, eu tinha apenas algumas informações a partir de alguns grupos literários que eram nomeados pelo nome dela. E durante o trabalho de pesquisa, primeiro que eu fui descobrindo que havia muito pouca coisa escrita, registrada, e isso já é um grande desafio para qualquer biógrafo, para qualquer jornalista. Trabalhar a partir de poucas, né, de informações muito escassas. Então, no caso da Madalena Paraguaçu, praticamente tudo foi uma descoberta para mim, né? Desde os documentos que eu consegui encontrar, que falavam sobre a história de vida dela, a existência, algumas controvérsias, inclusive, que fazem parte também do trabalho do biógrafo, alguns documentos que demonstram, por exemplo, que ela chegou a escrever a rainha de Portugal da época, solicitando que parasse a escravidão dos indígenas no Brasil. Então, foram várias descobertas muito interessantes e que fazem dessa personagem uma personagem que eu acho que todo mundo precisa
precisa conhecer, Uhum. porque ela expressa muito o nosso trabalho de construção identitário do Brasil, né? O que é o Brasil e como o Brasil foi construído a partir da relação entre indígenas, europeus e religiosos, né? Porque houve também um trabalho importante na constituição desta história a partir dos jesuítas que aqui estavam naquele período. Uhum. A biografia, acho que grande parte dela é feita quando a pessoa já faleceu. Mas tem aquela, então, a biografia das pessoas que estão vivas, né? E aí tem um tipo de processo, porque são entrevistas, você consegue conversar com a própria pessoa, ela te fornece esse material. Quando você vai fazer de alguém que já partiu, né? Como é esse processo? Com quem você fala? Onde você procura a documentação, por exemplo? Essa é uma pergunta sempre muito interessante, que permite uma excelente discussão. Em geral, os biógrafos preferem escrever histórias, né, biografias, de pessoas que já morreram. Evidentemente que qualquer história, mesmo que se trate de uma pessoa que já morreu, ela está sujeita a reviravoltas. Né? Pode ser que daqui a algum tempo eu ou um outro pesquisador encontre um documento, por exemplo, que fale sobre algum aspecto ou sobre alguma característica da história da Madalena Paraguaçu, ou do Aleijadinho, ou do João do Rio, que são outros personagens com os quais eu trabalhei, e que sejam contrários, sejam diferentes daquelas informações que eu tenho, né, até onde eu consegui apurar. No entanto, quando um personagem ele está vivo, essa possibilidade de reviravolta, ela é muito maior, né? Nós não sabemos, por exemplo, se eu vou escrever a biografia de alguém que está aí, o que será da vida dessa pessoa nos próximos 20 ou 25 anos. Além disso, o trabalho de uma biografia com a pessoa, digamos, viva, é um trabalho que precisa ser feito, de alguma maneira, com uma relação de parceria com este biografado, porque senão provavelmente a sua biografia vai encontrar também muita resistência, né? Porque o próprio personagem pode inclusive envolver uma discussão jurídica, se é possível ou não escrever a biografia de alguém que está vivo, sem autorização, por exemplo. Mas quando se escreve a biografia de alguém que está morto, o primeiro trabalho do escritor, do biógrafo, é justamente fazer uma boa pesquisa sobre aquilo que já existe escrito a respeito daqueles personagens. Ou seja, eventuais outros livros, eventuais relatos que tenham ficado em algum acervo, em alguma biblioteca, né, que já tenham sido realizados por outros biógrafos, por outros autores. Acho que um trabalho essencial do biógrafo é esse respeito pelas obras que já vieram antes. Porque as obras que já vieram antes, sobre um determinado personagem, elas vão constituindo um cabedal de informações que também está em circulação. E a história que eu vou escrever, que é apenas mais uma história daquele personagem, sempre será colocada em comparação, em oposição ou em contraposição com esta história que já está dada. Então, um primeiro trabalho do biógrafo é justamente esse, fazer esse intenso e extenso levantamento do que já existe publicado sobre aquele personagem. Depois, recorrer a documentos históricos. Então, por exemplo, né, personagens muito mais antigos, como é o caso da Madalena Paraguaçu, certamente documentos registrados em igrejas, né, certidões de batismo, casamento, certidões de óbito, documentos oficiais que estão em órgãos oficiais, tudo isso. E também documentos que, eventualmente, o próprio biografado tenha deixado escrito. Por exemplo, quando eu escrevia a biografia do Mário Juruna, foi essencial a leitura de um livro que ele mesmo tinha escrito com as suas memórias, né? O que se chama O Gravador de Juruna. O Juruna
foi o primeiro deputado indígena a ser eleito no Brasil, e ele andava sempre com um gravador, em que ele gravava todas as conversas que tinha com os não indígenas, porque ele dizia que os brancos mentiam, ou que os brancos depois voltavam atrás do que tinham dito para ele. Então, e disso ele escreveu esse livro, né, que são as Memórias, e, obviamente, como escrever a biografia de alguém sem levar em consideração aquilo que ele deixou escrito. Mas o trabalho do biógrafo não pode ser apenas este, né? Ou seja, de recuperar fontes, aquilo que já está escrito, aquilo que já está sabido. O biógrafo também precisa ter a preocupação, uma inquietação, que é o que há de novo, o que há ainda sobre essas vidas que ainda não foi contado, ou que foi pouco contado. E eu vou ilustrar com uma história também, que foi da biografia do Aleijadinho, que foi lançada no ano passado, né, na Bienal de São Paulo. A história do Aleijadinho, ao longo de toda, digamos assim, os últimos 2 séculos, né, sempre foi muito associada a uma doença, né? O Aleijadinho, conforme todos os relatos, teria tido uma doença chamada lepra, né? Mas há muita controvérsia a respeito disso, e se de fato essa era a doença. Então, nessa biografia especialmente, eu tive que fazer uma pesquisa científica a respeito do que era a doença, né, hoje chamada de hanseníase, quais eram as características e, historicamente, como essa doença acontecia e o que e a que eram submetidas as pessoas que tinham a doença. E provavelmente, hoje, pelo menos entre os cientistas, há uma unanimidade em dizer que, muito provavelmente, o Aleijadinho não teve lepra, mas teve uma outra doença degenerativa chamada porfiria, e que causava também deformações corporais. E por quê? Porque não há nenhum relato histórico de que o Aleijadinho tenha sido retirado da convivência social. E todos os leprosos naquela época eram retirados da convivência social para evitar, inclusive, a transmissão da doença. Então, esse é um caso interessante justamente para mostrar como o biógrafo precisa o tempo todo se inquietar, se questionar em relação àquela história que é dada, né, as histórias que foram construídas em outro momento, principalmente porque existe um risco muito grande quando se faz biografia, porque a gente se envolve muito com os personagens, de transformar os personagens em grandes heróis, né? E muitos relatos, principalmente de personagens mais antigos, são baseados em atos de heroísmo. E a minha perspectiva como biógrafo é tirar ao máximo esse caráter heróico e caracterizá-los como seres humanos com qualidades, eventuais defeitos, né? Seja a partir do que a sociedade considera ou não como esperado, porque isso que vai permitir aquilo que nós chamamos de humanização, né? Uma visão muito mais ampla, muito mais completa das pessoas, sempre associado ao seu momento histórico. Até esse ponto que você traz, eu estava pensando na questão das pessoas que estão vivas, né? Que elas mesmas contam as suas histórias. E às vezes essas histórias podem estar carregadas aí, ou de muita emoção, ou de um heroísmo acima do que realmente aconteceu, ou de um peso emocional até maior do que realmente aconteceu. Como você já escreveu de pessoas vivas, e se como o papel de jornalista ali, o jornalista ele acaba desconfiando de quase tudo, né? Ele sempre se coloca ali uma dúvida. Se o papel de jornalista acaba trazendo esse equilíbrio também. Não há jornalismo sem desconfiança, né? O papel do jornalista é justamente desconfiar. Desconfiar daquilo que é dito a ele, desconfiar daquilo que aparentemente está bem.
Então, de fato, a biografia é naturalmente um discurso híbrido, né, entre a história, o jornalismo e a literatura. Então, qual é a grande contribuição para a biografia vinda do jornalismo? Essa capacidade de questionamento, né, da desconfiança em relação àquilo que já se diz, que já se sabe, que está colocado. E você toca nesse aspecto de que hoje todo mundo tem contato, com algumas pessoas mais, com algumas pessoas menos, com aquilo que eu chamo de marcas do biográfico, né? São as postagens, por exemplo, em redes sociais, aquilo que circula sobre determinadas pessoas, etc. De modo que os biógrafos, sejam de agora ou do futuro, terão que ter isso com muita clareza, conhecer muito bem como é que esses discursos eram produzidos. Evidentemente que quando qualquer pessoa faz uma postagem numa rede social, ela está preocupada em produzir uma imagem a partir daquilo que ela está postando, né? De modo que um biógrafo daqui a algum tempo e que for ver, por exemplo, uma postagem que alguém está fazendo hoje, ele precisará, no mínimo, ter essa desconfiança muito aflorada, né? Desconfiança e de perceber, olha, as redes sociais, lá no início do século XXI, em 2025, em 2024, elas tinham essa e essa característica. Senão ele vai produzir histórias absolutamente inverídicas ou pelo menos extremamente parciais sobre o que foi a nossa sociedade, né? As redes sociais são grandes paredes de vaidade, paredes narcísicas, como eu sempre menciono, e das quais, se alguém for usar isto como documento para as biografias, e é natural que seja utilizado, porque é um documento, vai precisar sempre desse crivo, desse olhar mais crítico, que é o olhar da desconfiança do jornalista. A gente já está chegando no finalzinho, mas eu quero que você fale um pouquinho os títulos que você tem, então, quais as biografias que você escreveu? Quais são essas personalidades? Você já citou algumas. Sim, vamos lá. Na verdade, essa coleção de biografias, a primeira foi do Milton Santos, né, o maior geógrafo brasileiro, conhecido internacionalmente. Depois vieram Madalena Paraguaçu e Mário Juruna, né, numa tentativa de reconstruir a história a partir de líderes indígenas, já que os indígenas são tão importantes e essenciais para a história brasileira. Depois, o João do Rio. Esse livro, inclusive, esteve presente na Flip, a Feira Literária de Paraty, do ano passado, que homenageou o João do Rio. Depois, o Aleijadinho, né, que foi o último lançamento, que está chegando às livrarias neste ano. E agora virão outros, certamente, que eu ainda não posso contar. Esses livros, eles são utilizados em escolas, porque o público também é infanto-juvenil, né? Sim, o público é infanto-juvenil, embora eu sempre diga, Priscila, que eu concordo com a Marina Colasanti, né, que nos deixou, inclusive, recentemente, de que um escritor, ele simplesmente escreve. Alguns escrevem para adultos, mas alguém que se propõe a escrever uma história para criança, ele tem que ter a dimensão também de que essa é uma história que pode ser lida por crianças, adolescentes ou adultos, claro que com camadas diferentes de leitura. Cada um vai poder extrair dali algo diferente, né? Não é à toa que os contos de fada, por exemplo, vivem sendo relidos, inclusive, né, de forma psicanalítica, filosófica. Mas respondendo mais objetivamente a sua pergunta, sim, esses livros são adotados em escola nessa perspectiva de conhecer quem é que produziu o conhecimento, como no caso do Milton Santos, ou contando uma outra história do Brasil, como no caso dos personagens indígenas. Você não pode falar os títulos que você está trabalhando agora, mas quantos livros já estão fervendo aí nessa cabeça? Na verdade, tem 2 livros que já estão fervilhando, estão justamente nesse processo que a gente falava de pesquisa, de escrita, de maturação das ideias e de desconfiança. Bom, a nossa conversa hoje no Cultura e Saber foi com Fabiano Ormanese, que é jornalista, escritor,
falou desses trabalhos dele, das biografias, e onde as pessoas podem encontrar esse material? Os livros estão disponíveis na internet, nos grandes players e também nas livrarias. Muito obrigada.